Vez e voz. Oferecimento Morílio Imóveis, em Santos e Mongaguá. A sua melhor opção no litoral paulista. E Chefs On Gastronomia, Delivery e Buffet. E sua festa ao melhor estilo. Olá! O sistema de justiça criminal prefere permitir que crianças vivam como se reclusas fossem, ao invés de conceder prisão domiciliar às suas mães. Ainda que cerca de 80% das mulheres encarceradas no Brasil não tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça. Para falar sobre a maternidade no cárcere, eu converso com a autora do texto que acabei de ler, a advogada Isabela Rocha Laranois de Martino, pesquisadora sobre encarceramento feminino, professora, mestre em Direito e fundadora das páginas Mulheres Encarceradas. Olá, Isabela, tudo bem? Olá, Carlos. Obrigado pela oportunidade. Também quero parabenizar o jornal pela coragem de trazer esse tema que é tão esquecido pela sociedade e é tão importante. Isabela, cadeia é insalubre para mães e afeta crianças, é isso? Exatamente. O que acontece? As prisões foram pensadas, né, no Brasil e no mundo, para os homens. Então, o que a gente fala? Que a construção social dos papéis de gênero, que falam que as mulheres têm que ser dóceis, submissas, obedientes, não podem ser transgressoras, faz com que a gente ignore a população carcerária feminina, justamente por terem rompido, né, esses papéis sociais. Então, a partir disso, as prisões foram construídas pensadas especificamente nos homens. E aí, então, as necessidades biológicas das mulheres são ignoradas, com a maternidade, a menstruação, a gravidez, a amamentação e por aí vai. E o que acontece no Brasil, que muita gente não sabe, é que a lei de execução penal garante que as mulheres que estão presas, possam ficar com seus filhos para amamentação, no mínimo, durante os 6 primeiros meses de vida dos bebês. Só que, na prática, esse prazo mínimo é utilizado como prazo limite. Então, no estado de São Paulo, essas mulheres só ficam com seus filhos nas prisões durante os 6 primeiros meses de vida. Isso depois de 6 meses, fica com uma tia, fica com família, ou perde o convívio com a mãe. Apesar de onde a mãe está na cadeia, não é um convívio tão, que nem você falou, a prisão não foi feita para elas, né? Para as mulheres. Então, você imagina as condições que elas ficam. Tá. Segundo o último levantamento do Infropem, realizado em junho de 2017, havia no país 705 crianças presentes em estabelecimentos penais, além de 342 mulheres grávidas. Isso deve estar oscilando, né? É um contingente muito grande, né, doutora? Exatamente. Com certeza esse número é ainda maior hoje, já que a gente teve uma taxa de encarceramento, um aumento na taxa de 656% nos últimos anos da população carcerária feminina, ao passo que o número de homens presos cresceu apenas, entre aspas, 292%. Esse aumento é muito por conta da política de guerra às drogas que a gente tem instaurada no país, né? Então a gente aprisiona cada vez mais mulheres pobres, periféricas e pretas. Entendi. E é isso que acontece. E se a gente considerar especialmente que 64% das mulheres presas no Brasil estão lá por envolvimento em crimes relacionados na lei de drogas. Eu posso dizer aqui que mãe presa, filho presa, a criança é inocente, né? E mesmo assim fica no ambiente de prisão. É isso, doutor? E cresce nesse ambiente ou não? Com certeza. Como é que a gente pode pensar no direito penal? A gente fala que tem o princípio da intranscendência da pena, ou seja, a punição criminal só pode atingir aquelas pessoas que praticaram o crime. Exato. Né? Só que como a gente pode falar nisso se a gente tem bebês que estão presos como se tivessem praticado algum crime nas prisões brasileiras? E além disso, se a gente considerar que 5,5 milhões de crianças no Brasil não têm o nome do pai no registro de nascimento, além das crianças que têm o nome do pai, mas o pai não é presente, e aí então as mães são as grandes responsáveis pelo cuidado e sustento dos seus filhos, é claro que a prisão de uma mulher que é mãe altera e afeta toda a dinâmica e estrutura familiar. Então, independente se o bebê está dentro da prisão para amamentar, isso de qualquer forma afeta as crianças também. Doutora, no começo eu coloquei que crimes cometidos apesar de não terem cometido crimes cometidos com violência ou grave ameaça, teria que mudar a lei para que
realmente, nesses casos das mulheres, né, elas pudessem ter mais flexibilidade, ou seja, poder ver as crianças, enfim, tinha que ter outra visão sobre essa questão? Olha, o que acontece, Carlos, é que a lei, né, o Código de Processo Penal já garante isso, e isso foi muito por conta da decisão do STF no habeas corpus coletivo, e o Código de Processo Penal fala que a prisão preventiva, ou seja, aquela prisão antes da condenação definitiva, deve ser substituída pela prisão domiciliar no caso das mulheres que são mães de criança ou de pessoas com deficiência, né, ou responsáveis por essas pessoas. Só que acontece, na prática, os juízes descumprem essa determinação legal e determinação do Supremo Tribunal Federal com base em argumentos repletos de valores morais e argumentos abstratos. Então, por exemplo, olha, se a mulher estava traficando, ao invés de cuidar dos filhos, ela é dispensável aos cuidados, ela não deve ser uma boa mãe. E aí, com base nesse argumento, né, que reflete toda aquela construção do papel de gênero e julgamento moral da mulher, faz com que a mulher continue presa. Exato. O que tem a ver a questão de ela ser traficante, né, e de ser mãe? Ela pode ser uma traficante e boa mãe, né? E não tem que se misturar, tem que ser a lei, o julgamento tinha que ser pensado dessa forma, né, doutora? Mais humanizado, né? Exatamente. Até porque as mulheres no tráfico de droga, a reprodução dos papéis de gênero acontece também no crime organizado. Então, quando as mulheres entram no tráfico de drogas, na grande maioria das vezes, elas não ocupam posições de liderança. Elas são mulas, elas são olheiras. E a prisão delas em nada abala a organização criminosa. Muito pelo contrário, elas ocupam papéis altamente substituíveis. E ainda assim, quando elas são submetidas ao sistema de justiça criminal, elas recebem a mesma punição do que os homens que exercem papéis de liderança no narcotráfico. E além disso, então elas são duplamente punidas. Primeiro, pela prática do crime e segundo, por serem mulheres. Já que até hoje a gente acha que é impossível que mulheres pratiquem crimes porque elas têm que ser dóceis, elas têm que ser obedientes e por aí vai. Perfeito. Eu peguei um trecho do seu texto, né? A verdade é que o aprisionamento de mulheres acarreta a transcendência da punição e atinge meninos e meninas que praticaram um único crime, é isso? Exatamente, porque como a gente pode falar nesse princípio da intranscendência da pena, que a pena deve atingir só a pessoa que praticou o crime, quando a gente tem bebês que moram dentro dos presídios. E quem já passou na porta de um presídio sabe o tanto que acontecem violações de direitos lá dentro. E os bebês não têm acesso a equipamentos de saúde. Recentemente teve uma arrecadação do movimento Mães do Cárcere para levar roupa de toalha, roupa de bebê, material, produtos de higiene, de limpeza para essas crianças que estão aprisionadas no Brasil e ninguém fala sobre isso. Perfeito. Doutora, como é que está sendo isso visto em tempos de coronavírus? Como é que isso está sendo trabalhado? Então, em razão da pandemia, o Conselho Nacional de Justiça expediu uma recomendação, que é a Recomendação 62 de 2020, justamente para fazer com que os juízes se sensibilizem e prestem atenção nessa nova situação, já que as prisões são espaços superlotados, né, insalubres, que não tem ventilação de ar, não tem luz solar, então contribui para a proliferação de doenças, inclusive doenças que já foram erradicadas aqui na sociedade, como a tuberculose. Exato. Então imagina só, em tempos de coronavírus, que a recomendação é lave as mãos no lugar onde tem racionamento de água, onde não tem produto de higiene, não tem álcool gel, não tem máscara, e num lugar superlotado, né, que não tem circulação de ar, todo mundo fica junto com todo mundo. Então, diante disso, no caso específico das mulheres, o CNJ orientou que os juízes analisassem, além dessa questão da prisão preventiva, da substituição pela prisão domiciliar, ou seja, nada mais do que cumprir a lei, ele também falou em antecipar a saída, a liberdade dessas mulheres que são mães, que estão grávidas, que são do grupo de risco, mães de crianças e por aí vai. Só que a Defensoria Pública fez o levantamento de que só 7% dos pedidos de liberdade foram concedidos no estado de São Paulo. Vou repetir, apenas 7%, doutor, isso é um absurdo, né? E de mulheres que preenchiam absolutamente os requisitos para tanto. Né? E como inverter isso? Doutora? O que precisa ser feito? Uma reanálise dessa questão, porque 7% é nada, né? Olha, Carlos, eu acho que o que a gente precisa fazer é tentar humanizar
esses profissionais que estão na linha de frente do sistema de justiça criminal, e isso começa nas faculdades, nas universidades. A gente não tem essas discussões nas faculdades. Perfeito. Então, como é que a gente pode falar de prisão, de humanização, de direitos humanos, né, para os juízes que estão lá, para os promotores, para os defensores públicos, quando a gente não teve essa formação? Ou seja, na formação já tem uma formação muito retrógrada, geralmente, né? Uma formação muito conservadora, né? Que machista. Exatamente. Ou não, né? Então isso acaba tornando-se profissionais dessa linha, né? E acaba sempre acontecendo isso que está acontecendo com as mulheres. E a gente ainda segue essa lógica que a pessoa está na prisão, ela merece sofrer, ela tem que ser torturada, porque se ela praticou um crime, inclusive isso é difundido pelos próprios profissionais do direito. Preconceito, doutora. Há preconceito contra as mães encarceradas. É engraçado isso, né? Como tem preconceito com essas mulheres, né? Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo que todo mundo bem... For roubar uma alimentação para os filhos, é presa, flagrante, enfim. Eu não queria ser tão superficial, mas acontece. Mas a sociedade aponta para essa mulher muito mais, com mais veemência, com mais força do que um homem, né? Sim. É engraçado isso. Porque a gente naturalizou que os homens podem ser agressivos, podem ser violentos, e as mulheres não, porque isso não faz parte da feminilidade, né? E como é que a gente defende que uma das finalidades da pena é a reinserção social, quando uma pessoa, ainda mais mulher, ao ser submetida ao sistema prisional, é extremamente estigmatizada. Então fica inviável que ela volte a ter uma vida normal, né? Normal, entre aspas. Eu vejo um preconceito muito grande também com relação à prostituição, né? Como as pessoas olham para essas mulheres que estão na prostituição como se fossem um lixo, né? Um lixo. Isso é um absurdo, né? São seres humanos, né? E que são tratadas como se fossem um lixo da sociedade. Precisa rever tudo isso, né, doutora? Precisa rever. Até porque os direitos sexuais das mulheres até hoje são confundidos com os direitos reprodutivos. Então, olha, você só pode ter relação sexual se for para ter filho. Então, a figura da mulher em situação de prostituição é a personificação de tudo que a gente defende que a mulher não pode fazer. Exatamente. Doutora, eu vou encerrar o nosso programa, bem curto, né? Esse assunto não vai acabar por aqui. Falar a quem interessa manter essa prisão dessas mulheres e por quê? Essa é uma pergunta que você fez, né, no seu texto. E a quem interessa? Esse sistema machista, é isso que interessa? Acho que o sistema de justiça criminal é patriarcal, né, é machista, ainda é um tabu que mulheres pratiquem crimes, e também tem aquele pensamento de que, como é filho de bandido, então tudo bem, pode sofrer, vai ser bandido também quando crescer. Preconceito, né? E, na verdade, a família inteira sofre com a prisão de uma mulher, e isso afeta toda a estrutura familiar, e é o que eu me pergunto, a quem interessa manter a prisão dessas mulheres, já que 80% das mulheres no Brasil não praticaram crimes com violência ou grave ameaça? E qual é o impacto que isso está gerando na vida de milhares de crianças? Exatamente, exatamente. Isso faz com que a criança vá para esse caminho, queira sim ou não, né? E convive com isso. Eu acho assim, você, às vezes até na parte masculina, levar os filhos à cadeia, né, para conviver o pai, tem que ter esse convívio, mas teria que ser uma coisa mais humanizada, tirar daquela ambiente carcerário, né, de grades, de proibição, tem que ser uma coisa diferente. Mas a gente tem que evoluir muito, né, doutora? Tem que mudar muito esse país para chegar nesse ponto. Não? Eu acho que sempre defendo isso, que prisão não serve para nada, né? Ela foi pensada justamente para fazer com que as pessoas sofram e para vingança mesmo. Então, não acredito que isso gere algum impacto positivo na sociedade. Só que realmente a gente precisa evoluir muito para entender isso e abandonar esse pensamento de que as pessoas que cometeram crimes precisam sofrer e ser submetidas a qualquer forma de tortura para que elas possam pagar pelo que elas fizeram. Doutora, a senhora parece que tem um curso online, né, importante. Eu gostaria que a senhora faça um pouquinho desse curso. Sim, o que acontece é que a gente criou um grupo. Meu objetivo, né, no Instagram Mulheres Encarceradas é tornar os direitos das mulheres e o feminismo de forma acessível, porque ainda é uma coisa extremamente academicista, elitista. Claro, a gente precisa pensar que no Brasil ter acesso à internet ainda é um privilégio, mas é o que a gente pode fazer agora em tempos de pandemia. Então eu criei um grupo de estudos online gratuito, os encontros são mensais, e a gente vai discutir temas que relacionam o direito das mulheres com o feminismo de forma acessível. Eu abri 100 vagas, mas elas já esgotaram, só que agora eu tenho uma lista de espera, então quem tiver interesse em participar, é só entrar lá no meu Instagram, Mulheres Encarceradas, que eu envio o link
para você, para quem quiser se cadastrar e fazer parte desse grupo. E, na verdade, não vão ser aulas, né? É uma construção conjunta de partilhar vivência, conhecimento, enfim, de quem quiser participar, e todo mundo está super convidado. Ok, Isabela, muito obrigado pela sua participação, tá? Muito obrigado mesmo, foi bem esclarecedor. Eu que agradeço. Eu termino o programa com a seguinte frase de uma detenta desconhecida. Eu cometi um erro, eu sofro, eu pago, estou pagando, mas meu filho não pode cumprir a pena comigo e muito menos ser punido por esta minha culpa. Sinto-me como nas linhas da música dos Racionais. Aqui estou, mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. O Vez e Voz fica por aqui. Curta, compartilha, www.diariodoelitoral.com.br, no Facebook, Instagram e redes sociais. Mande sugestão de pauta e entrevistado pelo 991467060. Até a próxima sexta. Tchau. É isso aí, doutora. Obrigado mais uma vez, Isabela, por ter... Vez e Voz. Oferecimento Morílio Imóveis, em Santos e Mongaguá. A sua melhor opção no litoral paulista. E Chefs On Gastronomia, Delivery e Buffet. E sua festa ao melhor estilo.